cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. Fala pessoal, boa noite, né? Para mais um episódio do quadro Papo com o Dublador, onde eu entrevisto grandes nomes da dublagem brasileira. E hoje nós temos mais um episódio especial aqui. E hoje a gente tem um grande convidado. Hoje ele vai falar um pouquinho da sua carreira, né? E de vários trabalhos que ele fez, né? Quem assistiu Ben 10 Omniverse, ele foi a voz do vilão Leon. Ele também fez o Walter Scully de Arquivo X, ó, quem gosta de Arquivo X também. Ele também dublou os Simpsons, o Barney Gumble, olha só, quem gosta de Simpsons aí. O Sr. Fong, né? Aquele personagem lá. E também o Detetive Norm do Brooklyn Nine-Nine, outro personagem também aí desse grande dublador que a gente vai conversar hoje, que é o Carlos Roberto. Carlos, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui para a gente falar um pouco da sua carreira e se apresente um pouquinho para a galera, fica à vontade. Um prazer muito grande estar sendo entrevistado por você, Vitor. E um abraço aí para todos que estão assistindo, né? E um prazer falar um pouco do trabalho que é a dublagem, uma coisa que eu amo, que já estou nisso há 49 anos já. Caminhando já para 50 anos de dublagem. É bastante, hein? É muito tempo de experiência. Muito tempo. Eu comecei num estúdio chamado Perifilmes, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Ele não existe mais. Né? Que maravilha. Foi o primeiro passo da dublagem, levado pelo Orlando Drummond. Né? Putz! Ele que me levou para a dublagem. Esse lá cara, na Perifilmes. Gente, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, as notificações, para você nunca perder sempre que um vídeo, uma live, um short for lançado. E agora nós vamos para a nossa entrevista de hoje. E olha, gente, quase 50 anos de carreira. Primeiro, eu vou começar do início, né? Eu sei que é uma pergunta clichê, muita gente faz esse tipo de pergunta, mas é importante porque a gente tem que entender o contexto das coisas, né? Como que você caiu no mundo da dublagem, como que a dublagem trouxe você, sabe? E aí, também queria perguntar se você já chegou a trabalhar na Herbert Richards, fez alguma coisa lá, porque a Herbert Richards, durante muitos anos, foi considerada, né, o grande celeiro de dubladores. Sim. Então, muita gente, quando você pensa em Herbert Richards, você associa rapidamente com a dublagem. Claro, então, como claro. foi para você o começo, né? Como que você chegou na dublagem, se você teve aí alguma passagem na Herbert Richards? Sim, então, eu tinha acabado de fazer a escola de teatro Martins Pena, e eu, garoto, eu gostava muito de assistir as peças, os radioteatros, naquela época, garoto, Jerônimo, o Anjo, que eram séries que tinham no radioteatro. E aí, um dia, 76, isso, eu fui à Rádio Nacional, né, para assistir lá o trabalho dos radiatores. E ainda estavam gravando naquela época uma série que se chamava Teatro de Mistérios. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com os grandes nomes do radioteatro e também da dublagem. Domício Costa, Juraciara, Orlando Drummond, Walter França, Carlos Leão, o Álvaro Aguiar, quer dizer, os nomes que garoto, as vozes que eu via no radioteatro. Até então eu não tinha essa coisa da dublagem, ligado à dublagem, não. A coisa era mais ligada ao radioteatro. E eu fui lá assistir. Na hora que terminou a gravação, fui conversar com eles com a possibilidade de fazer um teste para o radioteatro. E o Domício, que estava dirigindo e era o principal da série Teatro de Mistérios, chegou para mim e falou: olha, aqui a gente ainda faz isso aqui na Rádio Nacional, que é mais para os colegas estarem juntos e trabalharem, mas não há mais teste, a gente está fazendo produções mais. E nesse bate-papo, a gente foi para tomar um café, o Orlando Drummond, né, o Drummond estava dirigindo na Perifilmes. E aí chegou para mim e perguntou se eu não queria fazer um teste para dublagem, se eu conhecia a dublagem. Eu não conhecia nada da dublagem. A dublagem não era uma coisa divulgada como hoje, entendeu? Era um grupo seleto de radioatores dublando, né? Então tinha o prazer de conhecer os grandes nomes do radioteatro e da dublagem.
né? Aí eu fui lá, fiz um teste. O dono da Perifilmes era o Ralph Norman, né? Um empresário americano. Né? E aí ele me aprovaram e tal, e eu comecei naquele tempo não tinha escola nem de dublagem, não tinha curso de dublagem, então a gente aprendia como? Assistindo os grandes fazerem. Então, o estúdio imenso, naquela época ainda era fita, né? Era rolo de fita, então era aquela tela de cinema lá, estúdio imenso, a tela lá no fundo do estúdio, e atrás ficava a máquina, o projetor, lançando a cena lá. Não tinha minutagem no filme, era feito um buraco na fita que, quando passava na lente, né, na luz, ele marcava a entrada da gravação, que a gente chamava de plop, entendeu? Porque fazia... Aí a gente sabia que começara a cena ali. Aquela fita era cortada e emendada a ponta e colocada no projetor. Aí ficava girando aquela cena, por isso o nome loop, entendeu? Porque a cena ficava girando. Aí quando passava nesse buraquinho de luz, a gente sabia que ia começar a cena. E ali assisti os nomes, né, os grandes nomes, além do Drummond, Walter França, Isaac Bardavi, né, e mais tanta gente, Roberto Mendes, Norca Smith, né? Gente que já foi, né? Muitos, né? Da Mata. Então, fiquei assistindo Cleonir, Rionei, Carlinhos Marques, né? Eram os grandes nomes, né? E ali a gente ia aprendendo. Então a chance era assim, ó, vai lá, faz aquele Homem 1, faz aquele Soldado 2. Era assim que se começava na dublagem. É assim que eu comecei, olhando esses grandes nomes trabalharem, né? Aí tive o prazer, assim, de o primeiro trabalho grande, assim, no começo, lá na Perifilmes, foi dublar o musical Hello Dolly, né? Que aí, dublando a Bárbara Streisand, a Sônia Ferreira, que era uma voz maravilhosa, dublava Beth Midler, né? Uma voz linda. Né? O neto dela hoje é diretor de dublagem, o Thiago Fagundes. Então foi assim que eu comecei. Aí você falou em Herbert Richards, isso aí era 77, aí lá para 80, foi em 80, eu fui para Herbert, fui dublar na Herbert, aí fui contratar. Naquele tempo você assinava carteira, sabe? Era uma coisa assim. Então, com plano de saúde, tudo, você tinha uma garantia profissional. E aí, em 94 para 95, foi o meu primeiro trabalho como diretor, aí já na VTI Network, né, do Vitor Berbara. E eu fiquei lá como diretor até 99, né? Um tempo grande lá. E aí tirei um tempo para resolver coisas até que a secretária do seu Herbert, né, Herbert Richards, me ligou e falou que tinha uma novela que estava sendo dirigida pelo Borghetti. Isso já em 99, isso. E o Borghetti estava dirigindo, acho que era Esmeralda, se eu não me engano. Esmeralda. E o personagem que tinha, Rosalindo, se eu não me engano o nome, tem muito tempo isso, era um ator que depois eu dublei ele em muitas novelas, que era o Raul Padilla, que tem uma coisa assim de conhecer o Raul Padilla, né? Sim, eu sei, eu sei. Sabe quem é? Ele tinha uma coisa interessante dele, porque o Raul Padilla era filho do ator que fazia o Jaiminho no Chaves. Olha, que legal. Era filho dele. O Raul Padilla morreu tem acho que uns 12 anos, mais ou menos. Mas fiz muito trabalho com ele. O último que eu fiz foi... Ele já tinha morrido, mas aí a novela chegou na Rio Sound, que hoje dubla as novelas. Naquele tempo a novela eram dubladas na Herbert. Nesse mesmo ano, o seu Herbert Richards, o Drummond novamente chegou para o Herbert e falou: olha, que o pessoal me chama de Cacá, né? Na dublagem todo mundo me conhece como Cacá.
né? Que vem de Carlos Carvalho. Era o meu nome, é o meu nome artístico, Carlos Carvalho. E aí, nessa época, lá da Perifilmes, a Glória Ladani era diretora, e aí começou a me chamar Carlos Carvalho, Cacá, Cacá para lá, Cacá para cá, e ficou até hoje. Né? E aí o Drummond, conversando com o seu Herbert, eu tinha ido dublar, estava lá na Herbert dublando essa novela sob direção do Borghetti, e o Drummond comentou lá com Herbert que eu tinha interesse em ser diretor da Herbert Richards, né? E quando eu saí do estúdio, o Drummond estava me procurando e me levou lá para falar com o Herbert, e o Herbert me contratou na hora. Quer dizer, o Drummond teve 2 vezes, né, uma importância muito grande na minha carreira. E aí eu fiquei como diretor na Herbert Richards de 99 até 2006, como diretor. Aí dirigi muitas novelas, Carinha de Anjo, Minha Direção, Amigas e Rivais, Gotinha de Amor, Alma Não Tem Cor, e mas muitos, Amigos para Sempre. Né? Nesse tempo, a garotada que fazia Amigos para Sempre, eles eram meninos assim, tipo Felipe Drummond, o Caio, Rodrigo Antas, Érica Menezes, a Palomanes, essa turma toda criançada, né? E eu dirigi eles em várias novelas, né? Foram muitas novelas. Dirigi umas 15 novelas, né? Todas, Ó, sim, todas assim famosíssimas, né? que legal. Então foi isso aí. Aí depois a Herbert, a Herbert Rich acabou, né? E eu fui diretor de outros estúdios, como a Audiocorp, a Bluebird, a Aldubbing, né? A Gigavox, do Paulo Olha que Vignolo. currículo. Que currículo lindo, ó, é um E, currículo graças muito a bom. Deus, É eu muito tenho um currículo muito bom como diretor. Fui sim. diretor de grandes estúdios. Né? Comecei lá na VTI. Sensacional, Carlos, você narrando toda essa sua vivência e a Eu importância tenho que o muito Drummond orgulho disso. teve. Sim, e a importância que o Drummond teve em todo esse processo Sim, é muito sim. legal, né? Porque a gente sabe que o Orlando Drummond, ele é um dublador que fez a voz de Scooby-Doo e muitos outros personagens, Sim, mas ele Popeye. é, ele revelou talentos também, né? Ele Eu foi um tive o cara prazer que, de dirigir o desenho Popeye. Eu dirigi o que Popeye, legal. Gasparinho, com a Daíra Amorim, né? Carmen Nossa, Sheila. Dirigi essas pessoas maravilhosas. Drummond fazendo o Popeye, né? Maravilhoso, maravilhoso. Né? eu Foi uma imagino, época. Né? eu imagino. Drummond era Drummond era uma pessoa maravilhosa, sabe? E um homem que estava sempre para cima, alegre. Nunca vi ele reclamando de nada. Pelo contrário, ele era divertido. Ele era um exemplo de pessoa. Ele e Que a esposa maravilha. dele, Dona Glória, maravilhosos. A família toda. Tá os meninos aí, o Felipe, o Alexandre e o Dudu, né? Todos maravilhosos. De vez em quando estou dublando sob direção deles na MGE. Né? Que legal, olha, sensacional, sensacional. Uhum. E, Carlos, você falou do Drummond, aí eu vou colocar a segunda pergunta, né? Porque você teve, né, essa honra de conviver com grandes nomes da Sim, dublagem, né? sim. Você já citou vários nomes assim, mas eu queria perguntar quais foram os seus grandes amigos, né? Você falou um pouco do Drummond, mas quais outros grandes dubladores que você conviveu, que você teve uma vivência que você gostaria de compartilhar com a gente? Um deles, assim, eu considero 2 irmãos que eu tive, que já não estão mais aqui também, Paulo Flores e o Júlio Barreiros, né? Voz do Indiana Jones, do Robocop, e o Paulo Flores, né? O Tasmania. Flores também dublou um dos filmes mais lindos, que é A Espera de um Milagre, né? Aquela voz poderosa do Paulo Flores, uma pessoa que era meu irmãozão, ele e o Júlio, a gente, sabe, Júlio era diretor também na VTI, junto comigo, na época era eu, os diretores era eu, Júlio, Valdir, né? Valdir Santana. Então tive esse prazer de conhecer
e que já estão em outro andar, mas que, olha, dá uma saudade muito grande. Foram momentos maravilhosos com eles, sabe? Ter o prazer de conhecer Newton da Mata, né? O Garcia Neto, pai do Garcia Júnior, né? Uma voz também marcante, né? João Francisco José. Poxa, você foi numerar aqui, a gente vai passar o dia falando só de grandes nomes, de Vai ser grandes a pessoas. madrugada toda. Ah, é uma história, né? Falei da Sônia Ferreira, nossa querida Selma Lopes, que está aí até hoje trabalhando, maravilhosa. Eu tenho assim uma foto, depois eu vou te mandar, de um jornal, essa época eu estava dirigindo na época, tem uma foto, uma entrevista que foi feita comigo e com ela, tem uma foto com ela, assim, lá em 2000, há 25 anos Olha, atrás, Niso Neto, olha, tantos, né? Dário de Castro, maravilhoso, um grande amigo também. Poxa, quanta gente. Carlinhos Marcos, que eu falei, que né? E Cleonir, com aquela voz de menino. Poxa, é muita gente, muita gente. é muita Brasil, gente. É um batalhão de conhecer, gente. eles eram os pioneiros da dublagem, né? O Sim. começo da dublagem, através deles aí que eu falei, esses nomes. Ribeiro Santos, é, Sumara, Ai, né? Sumara. Sumara, Maravilhoso. maravilhosa. Sumara maravilhosa, a, a Juraciara, mas é É muita muita gente. gente. E A sobre a Ângela, Sumara, né, que passou agora, a Ângela, Ângela Bonatti. Putz, é o último verdade. trabalho assim que eu tive com a Ângela, ela me dirigiu num longa-metragem que protagonizava, era um ator que eu dublo, filme, chama Monsieur Papá. Eu, a Carla Pompilho e o Dudu, menino ainda, fazendo o garoto. Eu vou esperar. O dia todo, se necessário. Tenho todo o tempo do mundo. Diga ao Sr. Vidal que retornarei todos os dias até receber essa maldita carta. Foi a direção da Ângela depois eu dublava o Leyord e ela dirigia até que ela saiu e eu peguei a direção do Leyord, dirigi na Audiocorp, isso já lá no Audiocorp. Ângela também maravilhosa, né? Sim, Então, sim. gente que tive o prazer de conviver, né? Sim, Vozes que não tem, não exato. tem, não tem como colocar outras que não, sabe, são vozes que não tem como substituir, né? Sim, a nossa dublagem, né, Carlos, ela é muito privilegiada porque ela tem uma gama, né, uma diversidade de vozes, né, que Sim, são sim, marcantes. E assim, a dublagem brasileira é privilegiada de ter todo esse celeiro, né, esses timbres de vozes que marcaram, né, a geração de muitas pessoas e que continuam marcando porque os trabalhos deles continuam, eles sim, continuam tem o nosso perpetuando. amigo Isso é Gaúcho, que incrível. hoje está lá em Caxias do Sul, grande amigo, fizemos teatro junto, que é o Luiz Fire, né? Com aquela voz maravilhosa. Nós chegamos a fazer teatro, eu, ele, Marisa Leal, sob direção do Ogala. A gente fez uma peça infantil chamado O Inventor da Alegria. Olha que tempo bom. Isso lá em Que 79. legal. Olha, que 79, maneiro. olha. Marizinha novinha, Marisa Leal novinha. Né? Olha, Menina ainda. viagem no tempo total, assim, a gente está numa viagem no tempo, assim, muito legal de Maravilhosa. relembrar Lembrar isso. É isso me faz incrível. muito bem. Ah, que E bom. eu, Então, você vai ficar mais feliz ainda, porque a próxima pergunta, ela tem tudo a ver com isso, porque é assim, sim, né? A gente sabe que quando a gente vê a dublagem, a gente vê o material dublado, a gente não faz ideia dos bastidores e como era o processo de gravação. Eu queria perguntar para você se você tem alguma história legal, alguma vivência que você passou na dublagem que você gostaria de dizer, uma situação engraçada, pode ser uma situação tensa, algo que te marcou, que fez você, né, ter uma memória que envolve a dublagem. tem uma passagem que eu costumo contar que nessa época aí, que ainda era o rolo de filme, né? Ainda era a celulose, aquela fita, né? Então era cortada as cenas, como eu falei para você, emendada ponta com ponta, presa com fita durex, e ficava girando no projetor atrás da gente.
e a cena lá na tela de cinema mesmo. E aquilo era ensaiado ali para gravar. Então, uma cena era um filme de guerra e o Isaac Bardavi dublando um ator famosíssimo que ele dublava, então fazendo um sargento. E era aquele grupo de soldados, né? E ele passando aquele carão nos soldados e tal. E eu, direção do Ogala, e eu era o último soldado que, no final, que ele passava aquele sermão em todo mundo, chegava no meu personagem, no meu soldado, e falava, entendeu, soldado? E eu tinha que falar, sim, senhor, só isso. Só que a cena, Isaac protagonizando, era assim umas 2 páginas, um bife acebolado. Então ele vinha dublando aquilo, né? E eu não poderia errar. Se errasse, ele tinha que gravar tudo de novo. E na bancada estava eu, estava o Gala dirigindo e também dublando, Isaac fazendo o personagem dele, o sargento. Aí estava Orlando Prado, olha só, cara. Carlinhos Marques. Estava o grande também, grande nome, Milton Luiz, que era uma voz poderosíssima, né? E aí ele vinha, e eu estou ali esperando chegar a minha cena, olhando lá para a tela para falar só o sim, senhor, né? Quando chegou na minha cena, ele, entendeu, soldado? Eu, sim, senhor. Deu certinho, aí valeu. Aí o Orlando Prado estava aqui na minha frente e falou, tá só torcendo para tu errar. Ou então, no final, você acertar e fazer assim, ó, que aí ia estragar a cena. Mas foi assim, um sufoco. Então, tem essas coisas assim. Naquela época era assim. Então, era 5, 6 numa bancada, 5, 6 com microfone. Hoje não, a gente hoje dubla sozinho, né? Cada um num canal, né? Depois edita. Naquele tempo, não. Naquele tempo, eu tenho uma foto, vou te mandar, tem uma foto minha na Herbert Richards dublando. Do meu lado está o Niso, do lado de cá, a Penha está lá atrás, Mário Jorge, olha só, Ronaldo Magalhães e Chico Zé, Francisco José. Essa foto foi uma reportagem feita pela Fatos e Fotos na época, acho que em 82, 83 isso. Sabe o que uma perda de pressão pode causar? Podíamos ter virado patê humano. Acho que já estou nisso por tempo demais. Naquele tempo, na Herbert Richards, e nos estúdios, como a Perifilmes também, na própria VTI, a gente também ainda dublamos muito na bancada, mas eu dirigi muito assim, como diretor. Se olhar cinco bocas lá, na tela, assim, você está, pessoal dublando, você está dirigindo. Hoje não, você dirige um só olha uma boca só a ser dublada. Naquela época não, então 5, 4 assim dublando, você tem que, sabe, tá atento a 5, né? A sincronia naquele tempo era muito exigida. A família do produtor vai ganhar um monte de artigos de Natal. Vai ser muito bom para você, porque estou vendo que não ganhou nenhum presente. Então, o pátio da Herbert Richards era um jardim, né? E tinha aqueles bancos, igual o banco da Praça Nossa. E ali sentava a gente e ficava, passava o dia batendo papo. Então, quer ver uma coisa legal? O Santa Cruz, ele levava um tabuleiro de xadrez, né? Então quem jogava xadrez estava lá jogando com o Santa Cruz, fazendo hora jogando. O Cleonir levava jornal, espalhava jornal lá no banco para o pessoal ler, sabe? Era muito divertido, muito legal. Então a gente passava o dia ali conversando. André Filho, me lembro uma vez, eu e André Filho, você está falando de coisa interessante, me lembro assim, estava eu e André Filho sentado, batendo papo, e o Monjardim, para lá e para cá, Monjardim dirigia. Né? Nessa época, eu era só dublador, ainda não tinha virado diretor. Então, os diretores nessa época aí na Herbert eram da Mata, Ângela, Monjardim, o Garcia, né? Francisco José, quem mais? Turelli, olha, meu Deus, quanta gente. Né? Bom, aí Monjardim estava para lá e para cá, sabe? Com papel. Monjardim era muito elétrico. A gente sempre falava, Monjardim era
220. Aquela coisa do salsicha, o jardim era assim, no normal. Oh, meu Deus, saudade demais. E aí ele para lá e para cá, aí o André estava do meu lado, a gente estava batendo papo, André, ô Monja, o que está fazendo para lá e para cá? Ele falou, rapaz, estou escalando aí o pessoal aí para fazer um teste com um desenho animado que eu peguei para dirigir. Eu falei, eu e o Cacá, não vamos fazer o teste? Eu falei, vocês estão toda hora aí, rapaz, vocês não vão ser aprovados, não. Aquela coisa assim. Eu falei, pô, escala a gente, né, o André. Aí o Monja falou, tá bom, vamos lá fazer. Vamos fazer o teste. O jeitão dele, né? Aí o André virou para mim e falou, olha, em vez de você falar Carlos Carvalho, fala Carlos Roberto. Aí eu falei, tá legal. Aí ele falou, eu vou falar, em vez de André Filho, vou falar André Pereira. Que a gente, antes de começar a fazer o teste, a gente aparecia o Color Bar e a gente dava o nome da gente, e o personagem. Aí eu fiz teste pro principal, que era essa série, era o Max Force. E aí eu fiz pro principal, o Max Force, e o André Filho fez pro um personagem que era o Kurus, que era muito parecido com o He-Man, era muito interessante. E quem era o outro protagonista da série era o Selton Mello, menino ainda, dublando o Johnny. Eu nunca mais vi essa série, nem sei se consigo achar. Mas muito interessante. Então, o elenco, resultado, nós fizemos teste, e tá, passando uma semana, aí Irmão Jardim, a gente, por acaso, estava lá, eu e André, e Irmão Jardim falou, rapaz, não é que vocês ganharam a série? Nós ganhamos, cara. Colocou, mas você agora vai ter que pular Carlos Roberto. E eu fiquei Carlos Roberto na Everest por causa disso. Viu como tem coisa para contar, história para contar. André não, André continua André Filho. Mas ele gravou como André Pereira. Eu, dali para frente, todo o voucher que saía para mim, né, gravava, crédito era Carlos Roberto. E essa série, o elenco era maravilhoso. Era eu, Sim. André Filho, Selton Mello, Carlos Seidel, Manolo e o Hércules Fernando. Olha. E o vilão era Santa Cruz. Olha que série legal. Que maravilha, que elenco. Olha. Então a gente se encontrava, imagina dentro do estúdio esse elenco maravilhoso. Então isso vai ficar aqui no meu coração para o resto da vida, né? Celto novinho, Danton era um menininho mesmo. Né? Depois eu com o Danton dublamos o Sonic, né? O Sonic logo no princípio, né? Era o Oberdan dublando o Sonic, eu e Danton fazendo os irmãos gêmeos, que não tinha nada de irmão gêmeo, que era um galo e eu era um tanque de guerra, era muito interessante, e o Isaac fazendo Sputnik, né? Isso na VDI, olha. Seus dias voando vão se acabar, pirralho! Agora pegamos os dois! O que está fazendo? Pare com isso! Muita história para contar. Olha, que incrível! E assim, Carlos, você falando, né, sobre o Monjardim, eu já imagino o Monjardim falando, porque o Monjardim, ele era um cara, assim, que eu adoraria muito ter tido a oportunidade de você ia amar. Porque ele é um cara que, assim, muitas pessoas falam muito das histórias e é uma coisa que é incrível, né? Como o jeito dele passa, assim, é muito legal. Ele era aquilo ali do Salsicha, vamos lá, não sei o quê. E quando ele se despedia, você dublava com ele, eu não vou saber falar. Ele falou, muito obrigado por ter participado, que da próxima vez você venha também, que seja breve e tal, Deus te acompanhe. Era um monte de palavras assim. Era muito legal, olha. Muito interessante. Imagina, Vitor, você estar assim, atrás você convidado para fazer um personagem no Scooby-Doo e ficar assistindo Drummond e ele, os dois dublando. Olha, era divertidíssimo. É uma honra. Não, e porque quando eles ensaiavam, eles falavam um monte de coisa que depois eles não falavam nada para gravar, entendeu? Então ficava era uma festa os dois juntos. Tem até gravado, tem coisa aí que você encontra, os dois gravando juntos, né? Tem, maravilhosos. Icônico.
Mas esta chuvinha de nada é apenas a ponta do iceberg, como aquela que vou criar no meio do Saara quando eu estiver livre. É muito legal, olha, que legal. Que legal, Carlos. Muito obrigado por você estar compartilhando todas essas histórias, essas vivências, porque isso mantém a memória da dublagem viva e mantém viva a memória desses profissionais que marcaram a vida de muitas pessoas, uma geração de pessoas. Assim. Então, é muito gratificante para mim poder compartilhar essas histórias. Ela ferrou com as minhas pernas, Norbit. Ferrou com elas. Você sabe o que é ser um cão sem patas? Mas, Carlos, eu tenho uma pergunta aqui, que ó, é uma pergunta bem pessoal, eu quero ver aí o que você vai responder sobre isso, que é o seguinte, a gente hoje em dia tem muitas coisas para dublar, desenho, filme, série, novela, agora o ramo dos games também está ganhando muita força, então está se dublando game também. Então, são várias mídias, né? Eu queria perguntar para você se tinha algo que você gostava mais de dublar, né? Se você gostava mais de dublar um desenho, um filme, uma série, uma novela mexicana, turca, enfim, né? Algo que você, tipo, era uma coisa predileta, ou você era uma pessoa que o que viesse você dublava, você não tinha essas preferências? Como que era isso? Então, olha só, a dublagem, o bacana da dublagem, que eu costumo dizer, é a única arte nossa, como ator e atriz, que a gente não leva o script para casa, para ensaiar. A dublagem é assim, é um laboratório instantâneo e o texto é descartável. Então, você chega para dublar, por exemplo, estou escalado com o Rodrigo Oliveira, né, na Delarte. Eu acho que ainda é uma série que eu estou dublando um personagem, né, na série dele, mas, por exemplo, você chega sem saber que vai dublar, aí de repente você entra no estúdio, é um desenho animado. Olha, faz aquele urso lá, aí tu cria uma voz pro urso, aquela tartaruga, o coelho, né? E tem uns que você faz teste, já vai sabendo o que é que você vai fazer. Mas um filme, um longa-metragem, aí você foi escalado, e quando chega lá, o diretor vai falar, você vai fazer esse bandido aí, ou esse galã sessentão, vai fazer o avô, né? Ótimo, limpe o convés e lance o helicóptero. Muito bem, vamos descer. Se essa arma for a metade do que ela disse, podemos ter uma chance na batalha. Você descobre na hora. Eu acho que isso é que é o bacana da dublagem. É claro que o desenho animado é a hora da diversão, né? É a hora da gente se divertir. Aí você cria um time, se diverte, cria palavras, né? Faz lá, cria um tipinho, uma voz. Sim, honorável criança. Quer dizer que ele não está com você? Minha nossa, então receio que ele possa estar com Megabyte sozinho. Né? Então, isso tudo funciona. Eu me lembro disso também, você está falando de coisas interessantes. Eu me lembro, eu estava dublando no estúdio do Marco Ribeiro, né? Lá na Audio News. Era na Audio News, e a direção era da Sheila Dorfman. E a gente estava dublando uma série chamada Risoli, alguma coisa assim. E eu fazia o dono do bar e tal, que era um personagem também fixo. Mas aí começamos a conversar sobre Herbert Rich, e eu lembrei de um funcionário da Herbert, que era o filho da Glória Ladani, que foi uma grande dubladora, o Paulinho. O Paulinho, ele trabalhava no setor de xerox, né, de fazer as cópias dos scripts, e a Sheila não sabia, eu imitava a voz dele, que era uma voz assim, ele falava assim, desse jeito. Então, viu, falava não. Então, ele, poxa vida, é um monte de xerox para fazer, não dá nem para respirar. E a voz dele era assim. E quando eu fiz a voz, a Sheila caiu na garganta. Caraca, igualzinho e tal, aquela coisa. Resultado, ela falou, já tem um papel para você. Peguei aqui a série Zé Comédia Espacial, vou te dar o arrepio, que era o Catatal, só que arrepiado, arrepio medroso. E aí eu dublei o Zé Comédia Espacial assim. Foi na hora, ela me chamou, não, vai fazer. Aí eu fazia a voz do arrepio, a voz do Paulinho. Essas coisas acontecem, entendeu?
Mas, antes da gente começar a falar dos seus trabalhos, praticamente, eu tenho mais uma Sim. pergunta, que você ensina dublagem, né? Você tem um Sim. trabalho de professor, tudo, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você nisso, né? Que como que é você, porque dublar você tem uma responsabilidade, dirigir você tem uma outra responsabilidade, e ensinar dublagem é uma outra responsabilidade, porque você está preparando pessoas para o mercado de trabalho, preparando pessoas, né, para entrar na profissão. E eu queria perguntar para você, como que surgiu essa vontade sua de falar, bem, eu dirijo, eu dublo, agora eu quero ensinar dublagem às pessoas. Como que veio esse seu desejo e como que é para você ensinar dublagem? Então, a primeira vez que eu dei um curso de dublagem não foi nem aqui no Rio, foi lá em Niterói. O que aconteceu? Tinha uma atriz, a Hanna Gouveia, hoje ela mora lá em Atibaia, e ela era de Niterói. E ela veio fazer um teste, na época, ela fazia curso com o Hamilton Ricardo, lá na Urca, olha só. E aí o Hamilton falou para ela, olha, procura lá na Herbert, o Cacá está dirigindo na Herbert, isso era em 2000, né? Já dirigia na Herbert desde 99. Procura lá o Cacá, que ele está dirigindo novelas e está fazendo testes, né? E aí foi muito interessante, a Ana, ela hoje usa o nome artístico de Hanna, mas é Ana. Aí ela chegou lá na Herbert, em 2000 isso, e eu, por acaso, seu Herbert tinha me chamado, olha só, interessante, seu Herbert tinha me chamado, a secretária foi lá no meu estúdio, eu dirigia no estúdio em cima, no andar de cima, era o estúdio H. E aí ela foi lá e falou, seu Herbert está te chamando. Eu falei, o que eu fiz, meu Deus? Aquelas coisas, né? Pô, o chefão te chamar assim, né? Aí fui lá falar com o seu Herbert. E aí ele falou, olha, Cacá, o Silvio Santos me ligou e ele quer novas vozes, que era para o Carinha de Anjo. Ele quer novas vozes. Então, o que eu quero que você faça? Você faça testes e quem você aprovar para o teste, você manda ir no RH, levar a carteira, olha que tempo bom, meu Deus, e assinar a carteira. Eu tive o prazer de colocar muita gente para ser dublador de carteira assinada na Herbert Richards, né? Então a Ana foi fazer teste comigo, mas não fui, eu estava contra a novela já em mente, que era era Amigos para Sempre, eu acho que era o Cúmplices de um Resgate, né? E aí ela foi fazer o teste, né? Quando chegou lá, que ela me viu, aquela coisa do medo, né? Ficou tensa, pus ela para fazer o teste para uma personagem, uma das principais da novela. E ela tensa e tal, e o texto era assim, meia folha, né? E ela entendeu que eu fiz aquilo, né? Poxa, para ela que estava ali para fazer um teste, poxa, tinha um look com fala para danar. Ela pensou que eu estava fazendo aquilo assim, de maldade, né? Coisa assim, né? Para já prejudicar. E ela tensa lá, e aí eu mandei até no microfone para ela, falei, olha, Ana, fica tranquila, ficar tenso no meu estúdio é até uma ofensa, porque aqui meu estúdio é light, minha direção não tem essa coisa não. Aí, bom, ela gravou lá e tal, claro, primeira vez, era teste, fez o sync lá e tal. Aí ela saiu toda tensa e saiu meio chorando, sabe? Tipo assim, poxa, ele me prejudicou. E foi embora, mal falou comigo, sabe? Foi embora. Mas a voz dela coube certinho no personagem, por acaso a personagem me parecia até com ela. Só ela para contar isso aí. Resultado, peguei a relação de quem eu tinha escalado, quem eu tinha escolhido para fazer os personagens, e ela era uma dessas. Aí levei lá nessa época era a Silvana e a Valéria, lá na parte de chamar os dubladores, né? Aí pus lá ela. Ela começou já primeira vez com 4 horas de dublagem, olha só.
Quando ela chegou lá, eu falei, você pensou que eu estava de maldade com você. Aí me pediu desculpa, hoje somos amigos, mas muito amigos. Então, o que aconteceu? Aí ela, o lance do curso, né? Olha só, como deu a volta para falar do curso de dublagem. Aí ela falou bem, poxa, Cacá, você não tem, assim, vontade de dar um curso assim, como o Hamilton tem? Lá em Niterói, eu consigo um espaço lá em Santa Rosa. E era até perto da onde morava o Isaac. Isaac chegou aí lá. Quem fez o curso comigo, o irmão do Júlio Braga, o irmão da Sônia Braga, fez o curso comigo. Outra que fez o curso comigo lá em Niterói foi a menina que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Drummond, como é o nome dela? Isabela Drummond. Ela fez curso lá comigo de dublagem. E foi a primeira vez que eu dei isso, em 2003. Aí foi o primeiro curso que eu fiz, ainda, né, com VHS, olha só. Fiz assim, tinha 2 turmas e grandes. E daí depois eu vim. Em 2006, eu montei um curso aqui no Meyer, né? E daí, desses que fizeram meus cursos, tem muito hoje na dublagem, já até diretor, tipo o Thiago Machado, o Schubert, né? Alunos que foram meus alunos, o Lacarve, a Marcela Duarte. Quem começou também comigo lá na Herpes, fazendo teste, eu aprovei ela, começou Maíra Góes. Olha, adoro! Maíra Góes começou comigo. Olha, pessoal assim, Carol Crespo, tá? Legal. Muita gente. E muita gente começou a dublar assim, comigo lá na VTI, tipo Sérgio Ster, Zé Augusto, Carla Pompilho. Caramba, eu estava falando sobre essa garotada que hoje já, né, iam com os pais, iam com a mãe e tal. O Luiz Sérgio, imagina, Luiz Sérgio era gordinho, cara. O tempo passou. Né? Olha. Foram muitas séries, muita coisa assim. Dirigi assim, tive orgulho de dirigir assim, filmes maravilhosos como Forrest Gump, dirigindo o Marco Ribeiro fazendo, né, o Tom Hanks. Dirigi assim, Garcia Júnior dublando o Denzel Washington em Malcolm X, né? E mais muita coisa, muitos filmes que eu dirigi, séries, né? Eu prefiro MN, o mínimo necessário. Eu concordei em fazer 2 noites de autógrafos e uma entrevista de rádio com Rick Holden hoje à noite. Eu imagino, é muita coisa. Pô, é quase 50 anos de carreira, é muita coisa. Pois é, muita coisa. É muita coisa. E outros, muitos que já partiram que dão saudade, tipo que eu já falei aqui, André Filho, Paulo Flores, Julião, né? Júlio César Barreiros, e o Dário de Castro. E eu tenho fotos com esse pessoal, né? Eu, novinho, dublando na Peri, eu e Ricardo Schnetzer, naquele musical, né, Hello Dolly, nós dois fazendo galãzinho, ele fazendo galã da Juraciara e eu da Naira Amorim, olha só. Olha, que legal! E os principais, o Drummond dublando o Walter Matthau e a Sônia Ferreira dublando a Bárbara Streisand. Olha só. Que coisa, legal. né? É muito legal, é muito legal. Muito Nossa, bom, muito bom. é muita história, né, Carlos? É uma Muito. enciclopédia. A gente ia até a madrugada aqui contando um monte de coisa. Com certeza. Mas agora, Carlos, vamos adentrar um pouquinho dos seus trabalhos aí que você fez, que me marcaram e que são assim, bem legais a gente comentar. O primeiro é um que eu comentei com você, que é um trabalho seu que eu gosto pra caramba, porque faz parte de um desenho que eu gosto muito, que é o desenho Ben 10 Omniverse, que você fez, o vilão Elon, que ele era uma versão alternativa até do próprio protagonista. E eu queria saber como que foi para você fazer esse personagem e tudo, né? Comenta aí como é que foi fazer esse personagem, essa série. E foi interessante pelo seguinte, quem estava dirigindo era a Aline Guese, né? Que começou, olha só, outra que começou na Hermes pelas minhas mãos, né? Ela uma grande cantora, ela fazia parte de um grupo de cantores,
que quem coordenava era a Branca, mulher do Monjardim, né? Então, ela e o Sérgio Fortuna começaram comigo assim. Aí eu peguei uma novela chamada Amigas e Rivais. E ela tinha feito teste, aquela vozinha gostosa da Aline Guese, né? Aí eu fiz o teste para ela fazer a principal, que era a Naeli, a principal da novela, Amigas e Rivais. E ela passou. Então, a Aline começou ali comigo, na dublagem, primeira dublagem dela. Fortuna também cantou, depois ele virou diretor musical da Herbert Richards. O primeiro trabalho dele foi fazendo o vilão, aquele vozeirão dele, no Amigos para Sempre. Ele começou também ali comigo. O primeiro trabalho dele foi comigo, né? E aí a Aline, né, virou diretora, hoje uma grande diretora, uma grande dubladora. Ela me chamou para dublar o personagem, o que você falou, o Ego, né? O Elon. O Elon, né? Mas era eram uns 2 loops só, primeira vez. Então nem ela sabia que ele era um principal da série. Aí gravei, outra semana, falei, Cacá, olha, ele é um personagem do Ben 10. E aí foi assim que aconteceu. Não fiz teste, aconteceu, entendeu? Aí dublei aquele tempo todo lá na Cinevídeo. Se não se juntar a nós, sofrerá as mesmas consequências de todos os outros Tennysons que se recusaram. Né? Que legal. Lá em Botafogo. Olha, assim, às vezes acontecia assim, você fazer um personagem que aparecia assim, 2 loops, e de repente ele virar um principal, né? Muito interessante. Isso acontecia muito na dublagem, acontece até hoje, entendeu? Recentemente mesmo eu fui dublar sob a direção do Mário Cardoso na Audiopop, e um personagem que dublei uns 3 loops, era uma série chamada Los Gringos, e ele de repente era um personagem importantíssimo da série, entendeu? É um agente do FBI, assim, veterano, aposentado, que é ele que resolve lá o problema todo, entendeu? Tem essas coisas assim que acontecem na dublagem. Por exemplo, quer ver, naquele Game of Thrones, era o Zé Augusto que estava dirigindo, na MGE, na época, e aí me chamou lá para fazer aquele personagem que era o Barry Selmy. Pô, de repente ele virou um dos principais da série, né? Acontece isso, sabia? Então, você vai lá para fazer um trabalhinho de 1 hora, daqui a pouco o cara vira importante, ele está dublando 4, 3 horas por dia dele. Né? Isso acontece. Sim. A honra é minha rainha. Tenho procurado você, Daenerys Stormborn, para implorar seu perdão. Entendeu? Sim, é muito legal. Esse era um papel também que eu tinha aqui anotado para a gente falar, mas é muito interessante, porque Game of Thrones também é um monte de personagem, personagem para cá, e todos morrem, né? Exatamente, tem isso, né? Tem essa rotatividade de personagem na série, né? Sim. Agora, outro personagem que você fez, Carlos, é o Barney Grumble dos Simpsons. Ah, né? sim. Que era um personagem também meio recorrente, né? Você fez também várias coisas no Simpsons. Sim, ali era tanta gente. Especificamente esse personagem para você dublar. Então, é aquela coisa, quer ver? Aconteceu assim, quem dirigia o Simpsons era na VTI na época, era o Valdir Santana que dirigia. Né? E aí, o que acontecia? Era muito personagem, né? Como é até hoje, muito personagem no Simpsons. Então a gente fazia vários, né? Se você prestar atenção, aparece minha voz em muitos personagens. Um dia o Valdir me deu o Barney para dublar. Aí eu criei uma voz para ele. Entendeu? Com aquela voz assim, vamos tomar cerveja. E aí o Valdir falou, pô, essa voz ficou ótima. E eu fiquei dublando ele. Enquanto o Simpson esteve na VTI, eu dublei o Barney. Depois, quando saiu de lá, a VTI fechou, aí ele foi
Hoje quem dubla o Barney, se não me engano, é o Juarez, né? Ricardo Juarez que dublou ele no filme, sob direção do... Nessa época eu estava dirigindo ainda na VTI, aí o filme dos Simpsons foi para Adelarte. E aí não podia me escalar, porque era diretor, aí a direção era do Guilherme Briggs, Guilherme pôs o Ricardo para dublar, e ficou com o Ricardo até hoje. Mas foi assim, essas coisas. Ah, faz a voz ali, aí você cria uma voz, então, pô, essa voz ficou perfeita. Aí fiquei com o Barney para mim, né? Adeus, Joey Jojo! Sua atração é apenas baseada numa atração física. Fale com a mulher e você chegará à conclusão de que não tem nada em comum com ela. Eu gosto de mudar de voz e tal. Olha, eu me lembro uma vez, eu dirigindo na VTI, e tinha uma série que quem dublava era quem dublava, eu faço a voz dele. Ele dublava o Tio Phil também. Né? E eu fazia a voz dele, que é assim, eu faço a voz dele igualzinho. E aí ele ficou doente e tinha umas cenas para ser dublada. E aí eu falei para o Dr. Vitor lá, e o Júlio que dirigia, o Julião, eu falei, olha, eu faço a voz dele. Né? Lauro Fabiano. E eu falei, eu consegui imitar o Lauro Fabiano. Aí fui lá e fiz, a pessoa, caramba, é igualzinho. Se fosse assim, a voz do Tio Phil, eu ponho você para fora de casa. Né? Sim. E aí gravei pelo Lauro, e aí eu falei, ó, não quero receber, manda para ele, entendeu? Estou aqui substituindo ele, sendo o stand-by dele aqui. E foi assim, essas coisas que acontecem na história da dublagem, né? Então essa é outra história minha aí. Mas que legal. Era maravilhoso. Essa época, sabe, que a gente dublava junto, então a gente estava sempre batendo papo. Passava um dia, de repente, dentro da Herbert Richards, entrando no estúdio, saindo daquele, entrando em outro, o dia todo. Era muito bom. Sim. É muito legal, né? E essas vivências, essas experiências são muito bacanas, né? E essa vontade que você tem, né? Que você muda a voz, isso é uma coisa muito legal, sabe? É muito bacana, né? Eu gosto. E teve um personagem também que você fez de um desenho também, que é um desenho que tem uma base de fãs, assim, né? Que você foi o pai do Rigby, do desenho Apenas um Show, né? Isso, que é um desenho também que muita gente aí, né, gosta, muita gente fala. Como foi para você também fazer esse personagem? Foi assim também, foi teste. Esse foi teste. E a direção era, se não me engano, o Marco Ribeiro. E foi lá não foi na Audio News, foi no outro estúdio. Bom, enfim, foi assim, foi teste, esse foi teste. Né? E aí fiz aquela voz para o personagem e ficou. Né? E foi legal, porque aí é interessante que a gente descobre que tem um fã-clube grande, né? Acontece muito assim, né? Da dublagem você ser chamado. Hoje em dia quase não tem teste, né? Mas a gente fazia teste e mandava 3 dubladores para aquele personagem. Aí o cliente é que escolhe, né? E aí ganhei assim, né? Fazendo ali, criando a voz, né? Escuta, Rigby, nós meio que já esperávamos isso, então procuramos uma faculdade fora do país para você. A maioria das vezes é assim, muito na base você cria na hora. Olha lá, personagem, aquele tipo ali, lembra de um amigo que fala daquele jeito, e a cara do fulano, fazer a voz dele, entendeu? Aí você imita lá o colega, aquela coisa assim, né? Sim, sim. É incrível, é incrível. Outro trabalho também que você fez, que você até comentou um pouquinho, acho que é do Sonic, né? Que você fez o Grounder, né? Que era um personagem também de desenho de guerra. animado, né? Eu, antes do Sonic, eu tinha dublado o Chipmunks. Eu dublava o David, que era o empresário dos esquilos.
né, no desenho animado. Uma série também maravilhosa que eu tinha antes do Sonic, dublava assim, olha que elenco fantástico, chamava Wings, a série, né? Era uma série da USA, no canal. Então o elenco era eu, Marco Antônio, Gutenberg, Barros, Borgert, Nelly Amaral. Olha, depois aí ela faleceu, entrou a Selma Lopes no lugar dela, Juraciara e Paulo Flores. Eu dublava eu dublava o Tony Shalhoub, e eu colocava um sotaque italiano nele, era o Antônio Scarpaccio. Série maravilhosa. E aí, um grande dublador atual, né, foi lá, na época ele não era dublador, mas ele adorava essa série e quis conhecer quem eram os dubladores. Ele foi lá na VTI para conhecer. Esse fã dessa série, que depois se tornou um grande dublador, era nada mais, nada menos do que o Felipe Maia. Olha só, Felipe Maia. Olha, foi tudo lá, nome carimbado, gente. Tudo nome carimbado. E ele aí levou um VHS pra gente, que ele gravava todos os episódios. E outro também que começou assim assistindo a gente dublar, sabe quem foi? Foi lá também na VTE assistir a gente dublar o Star Trek. E ele era da turma dos fãs, Guilherme Briggs. Guilherme Briggs começou lá na VTI assim, como fã dubler. Aí... Por favor, já tô sentindo falta da América. Eu queria ser o primeiro Scarpati a fazer sucesso nesse país. Talentosíssimo do jeito que ele é, né? Aí ele começou a dublar, fez um curso de teatro, tirou o DRT dele e se tornou esse grande dublador que é, né? Um ícone da dublagem, desculpe, que é o Guilherme Briggs, né? Olha, então, vi muitos desses grandes começaram assim, o próprio Márcio Simões, Sheila Dorfman, o Marco Antônio, eles vieram para a dublagem através do curso do da Mata, entendeu? Então vi também nascerem todos esses grandes dubladores, Isis Kostowski, olha só que tempo aí. Olha, é bom ser antigo, tá vendo como é bom? Olha, muitas histórias, muitas vivências. Muitas vivências. Aí, teve um outro trabalho também que você fez, que também tem uma legião de fãs, que é uma série que já me mandaram assistir, eu ainda não assisti essa série, mas eu preciso assistir. Mas é Brooklyn Nine-Nine. Me falaram muito sim. dessa série. Mas é muito. E você faz o detetive Norm, né? Aí eu queria perguntar para você, porque é o seguinte, Brooklyn Nine-Nine é uma série, mas ela tem toda ela é uma sitcom, né? Então ela tem ela é parecida como Todo Mundo Odeia o Chris, vamos dizer assim. E aí eu queria perguntar para você, né? Como que foi fazer esse detetive, né? E como que foi também estar nessa série? Porque ela era uma série meio bem afiada em termos de humor. Ela tinha um humor afiado, assim como o Chris. Como que foi para você o processo de dublar essa série? Olha, foi muito interessante pelo seguinte. Quem estava dirigindo a série, quem dirigiu, aliás, foi o Flávio Bach. Né? O que aconteceu? Eu já estava dirigindo na Audiocorp e foi dublado lá na Audiocorp. Aí teve um dia... Logo no começo, primeiros episódios, o Flávio Bach me escalou para dublar um personagem lá, assim, um convidado, sabe? Personagem pequeno, um senhorzinho, né? Aí quando eu entrei para dublar, que eu olhei a cena era com o Scully, com esse senhorzinho. E o ator, o Joe McNamara, se não me engano, eu já tinha feito ele era meu boneco. Eu tinha feito uma série com ele chamada Amorzão, sabe? Era eu, Hélio Ribeiro, a série que a gente estava dublando Lava Marren, né? E aí eu falei, aquele ator ali é meu.
E o Flávio Bach já tinha escalado um colega para fazer. Eu falei, não, esse boneco é meu. E é seu, Cacá? Eu falei, eu dublei ele na série Amorzão, que o nome da série é Big Love. E ele era um personagem assim, sem noção, igual o Norman Scully, que ele era um personagem mormon que tinha umas 3 mulheres, sabe? Ele tinha um harém, era comédia também. Que ele é comediante, ator comediante, né? Ator de comédia. O Flávio Bach mudou tudo, tá? Então vou te colocar aqui. Foi assim que eu comecei a dublar o Norman Scully. E aí, dublando ele, contracenando com um outro grande ator que começou lá também comigo, lá, eu dirigindo na VTI, que é o Sérgio Ster, que é maravilhoso, né? Outro grande ator, uma pessoa maravilhosa também, ele e a esposa dele, né? A Beatriz. E aí, ele é muito sem noção, Norman Scully. Você ainda não assistiu a série é bem engraçada, que ele faz dupla com o personagem do Sérgio Stern, que é o Hitchcock. Os dois só fazem besteira, os dois são 2 trapalhões, né? E aí a série, de repente, estourou. Aí comecei a gente querer me conhecer o dublador de Norman Scully, então dei muita entrevista, assim, sempre estão no meu Instagram lá, tem um monte de gente e tal, né, querendo saber sobre esse trabalho, que já acabou, né, mas está se não me engano, está no SBT, né, à noite, depois do... Sim. Hoje, por exemplo, né, hoje parece que é hoje, é todos os domingos, uma coisa assim. E acontece assim, né? Você ter o seu personagem, acontecer dele aparecer e aí te chamarem, né, para fazer. Precisamos do seguinte, a receita da torta. Precisamos do vídeo de segurança do bebedouro. As migalhas estavam secas. É muito legal, né? Quando a gente pega um personagem de série, né, que é cômico, você tem mais liberdade. Eu adoro. Você pega um personagem dramático, você tem uma dificuldade porque você tem que trazer o tom, você tem que trazer a dramaticidade, você tem que ter um comprometimento, porque você vai passar toda aquela verdade através daquela voz. Agora, a comédia é zoeira, é você passar, né, de uma forma jocosa tudo isso. Então, é maravilhoso de certa forma. Verdade, mas fazer rir é difícil, viu? É mais fácil você fazer a pessoa chorar. É difícil. É aquela coisa, tem gente que você dá uma piada maravilhosa para ele contar e ele estraga a piada. Entendeu? Tem. O cara começa a rir antes de contar a piada, né? Aí ele esquece como era o personagem. Era o João. Não era João, não, era o Manel. Não, era o Manel ou era o João? Aí já acabou a piada aí, ele já não sabe quem era o personagem, né? E vai por aí. Hoje em dia nós temos ainda mais um problema, que é essa coisa do politicamente correto, então, né, para fazer piada também é difícil, né? Mas a comédia é gostosa porque você tem um time, né, e tal, e o drama já é aquela coisa mais pesada, te puxa, como dublador, puxa muito criatividade de respiração, de peso de voz, né, uma coisa mais contida, varia muito, né? Então você entra no estúdio, aquilo que eu te falei, que a arte de dublar é a única arte do ator em que você não leva o script para casa, você não faz laboratório. O laboratório é ali na hora, é instantâneo. Então você depende muito do diretor que assistiu o filme e te fala, olha, esse personagem que você vai fazer, ele é assim, assado, ele é um psicopata, então... Olha, presta atenção lá que ele tem uns tiques, aí tu tem que pegar aqueles tiques dele, olha, a respiração dele é meio ofegante. Então, tudo isso funciona, entendeu? Para dublagem. Com certeza. E aquele texto que você gravou, você só vai ver ele novamente quando você assistir o filme já dublado por você, na tela, ou então vai ver novamente aquela cena se você for fazer um concerto. De repente, teve um estalo na fala, é o famoso retake, né? A gente vai regravar, só assim. Mas o trabalho do dublador é esse, não tem aquela coisa de levar para casa, decorar, né, para dublar, não. É tudo muito ali, é imediato,
né? Sim, exatamente, exatamente. E aí tem mais uns 2 trabalhos que eu queria comentar de você, e aí tem a pergunta final, porque a pergunta final eu quero ver o que que É, Carlos vai responder. Mas sim, antes, um trabalho seu que eu comentei aí, que você também deu voz, também teve outros dubladores que deram voz a esse personagem, que foi o Walter de Arquivo X, que é outra sim, série também, né, que tinha sim. uma legião de fãs, né? Eu tive a honra, né, de entrevistar a gigante Juraciara Diácovo, a nossa Oh, Dani maravilhosa. Scully, né? Amo. Nossa, Juraciara não tem o que dizer, é incrível. E ela falou, né, Maravilhosa. como é que foi, que ela gostava muito de fazer a personagem. Você chegou a fazer o Walter Scully, que é uma série também de uma outra pegada, aí já era mais mistério, investigação e tudo. Como que foi para você fazer esse personagem durante esse período aí que você foi a voz Pois dele? o Valdir fez um tempo, o Carlos Seidel fez e depois eu peguei e fui até o final, né, dublando. E foi uma coisa assim, eu era diretor da VTI, o Seidel tinha ido para São Paulo, coisa assim, enfim, eu substituí. Foi aquele tipo de negócio, substituir o dublador, né, não fiz Sim. teste nem nada. Aí gravei, foi mandado realmente, não, teve o teste, sempre que eu gravei, me lembro que eu gravei, o Valdir, né, que estava dirigindo, me gravou, aí foi mandado para a Fox, né, e aí a Fox aprovou minha voz para fazer o Walter, foi assim, mandou, aí foi aprovado, a Fox aprovou minha voz, e eu fiquei fazendo. A Jura, tive o prazer de dirigir a Jura, assim, numa série chamada Síbil, que era o nome da atriz que ela dublava, a mesma que Sim. fez a Gata e o Rato, né? Aham. A Síbil, isso lá na VTI, depois dirigi também ela numa novela que era Alma Não Tem Cor, ela dublando a atriz que era dela, a atriz mexicana, a loura, esqueço o nome dessa atriz. Então, Jura, assim, tá aqui no coração, amigona mesmo, a gente muito ligado um com o outro e tal. Soube pela delegacia de Alexandria que foi auto-infligido. Um tiro no rosto. Desde o Que tempo de legal. Perifilmes, desde quando eu comecei. Jura sempre Que foi maravilha. um docinho de menina, Ah, ela carinhosa, é. não é? Ela é. Você teve o prazer de Olha, conhecer ela ela? é apaixonante, a Juraciara, ela Não é é? apaixonante. Ela é, Ela, ela é. Ela é muito. E agora, Carlos, eu tenho que falar desse personagem, porque assim, esse é, personagem, ele é um personagem que daí eu quero saber como é que é isso, se você é muito reconhecido por esse personagem, porque ele é um personagem tão pequeno, sabe? Mas o episódio que ele aparece é tão marcante que é, assim, é incrível. O Sr. Fong, ele é um personagem que ele não sim. era um dos principais, um personagem Não, recorrente. não. Ele teve uma participação grande no episódio, só que assim, ele foi tão incrível que ele é um personagem que ele tem uma sobrevida mesmo ele não tendo tanta participação. Você lembra Sim, dele, sim. que era o chefe do Chris, né? E aí você Isso. fazendo as vozes e tudo. Que aí o dia que ele pergunta, Maravilhoso. é, o dia que ele pergunta o nome do Cris, aí o Cris, de, de, de brincadeira, né? Fala que o nome é Lionel Hitch, né? E ele começa a chamar o Chris de Lionel Hitch. E quando eu vi o personagem, o ator, né, chinês e tal, falei para a Célia, eu vou colocar um sotaque nele. Ela faz aí, vamos ver. Aí coloquei aquele sotaque, ela morreu de rir, falou, caramba, deu vida, deu muito mais vida e realmente deu, né? Valorizou o personagem, que aí ficou aquela voz de oriental, né? E falando de um jeito diferente, né? Lionel Rich, você chegou atrasado, então vai ter que fazer os biscoitos, depois levar encomenda, né? É E por aí perfeito vai. isso. Aí É maravilhoso. Maravilhoso. deu um valor ao personagem. Deu, deu. E eu parabenizo você por ter tido essa sacada, por você ter lido o Sim. personagem e você ter feito um trabalho de dublagem que, assim, você o Fong não era um dos principais. Ele não era um Não, personagem dos não. principais. Mas o seu trabalho foi tão bom que hoje em dia, quando você lembra do personagem, você lembra dessa voz. A sua É voz está verdade.
Sr. Fong. É. E eu juro para você que eu fui ver original, a voz do Sr. Fong, eu juro não ter a mínima graça. O Brasil deu Porque todo um ele é meio tempero. irritado, né? Ele é meio... Deu todo um tempero tão bom que, assim, eu só consigo ver dublado com você fazendo. bom, É perfeito. Lionel Richie, arrume as mesas. Lionel, organize os biscoitos da sorte. Ora, você não está mais no dock? Vá arrumar os números do cardápio. Eu me sinto honrado com isso. Que bom que passei mas isso. é muito legal. A ideia nossa, né, como dublador, é isso, é passar o nosso trabalho, de valorizar. E quantos colegas a dublagem ficou melhor do que o original? Muitos, né? Você pega trabalhos aí de muitos colegas que você, puxa vida, ficou bem diferente. Né? Quer ver? Começa essa coisa assim de voz diferente, começa lá nos desenhos, por exemplo. Você pega os Flintstones originais e vê a voz do dublador na época lá de São Paulo, né? O Marcos Matias. Poxa, maravilhoso. Deram outra. O próprio Drummond dublando o Popeye, né? Dublando, então, quer ver o Drummond além do Scooby-Doo? O trabalho do Drummond é uma coisa assim fantástica. Mas o É Teimoso, que ele colocou aquela voz fanha, né? Ele fala, tá lindo, né? Aquela voz assim, né? De fanho. Ficou perfeito. Né? Por que ele colocou? Eu conversando com o Drummond, eu falei, como é que tu sacou aquela voz pro É Teimoso? Ele falou, não, eu vi aquele bicão dele e me lembrou um colega que eu tinha lá em Vila Isabel, que ele falava assim, desse jeito. Ele era fanho. Aí ele colocou, ficou maravilhoso. Tem essas coisas. Você vê o Monjardim colocou no Salsicha aquela barbinha, parece um caipira meio, colocou aquela voz meio mineiro, né? Que o Monjardim era lá do Espírito Santo, né? Aí tem essa coisa. Aí colocou aquela, diabo, onde é você, Scooby-Doo, né? E ficou maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, é uma viagem isso. Você assistir Drummond e Monjardim dublando Scooby-Doo, Salsicha Scooby-Doo, cara, você atrapalhava até eles a dublar, porque caía na gargalhada dentro do estúdio. Exatamente. Era uma sinergia que não era só na tela, era também fora, porque eles eram muito, né? Tem como o Paulo Flores dublando Tais. Você não aguentava. Paulo Flores, aquele grandão, né, com aquele vozeirão, ele fazia o Tais com aquela voz. Era um negócio assim, surreal, entendeu? Então, não dava para dublar junto com ele, a gente morria de rir. Né? Naquele tempo se dublava junto, né? Com certeza. Muito interessante. Incrível. Assim, ó. E se não seguro, ela cai no chão. E claro, imagina toda a família Lários de macacão pintando a sala. Mas agora, Carlos, estamos indo para a nossa última pergunta aqui. E eu faço esse jogo com todos os dubladores que aparecem aqui, porque eu quero muito saber quais são as respostas e o que o dublador, né, lê. Mas eu queria perguntar para você uma coisa. O que dublagem significa para você em uma palavra? Arte. Maravilha. Uma palavra, arte. Agora, se você quer mais, amor, realização, sabe? Eu vivi um período de conhecer esse, que eu te falei, conhecer os ícones, aqueles que começaram na dublagem, os pioneiros. Então, olha, é saudade, né? Pinta a saudade daqueles que já se foram. Mas a arte está ali, sabe? O talento, o trabalho que eu te falei, o dublador, grandes dubladores que conseguem melhorar o trabalho que está na tela, fazer ele ficar melhor, né? Então tem isso. Tive o prazer de ser dirigido Disney pelo Thelma Velar, né? Eu me lembrei, isso é interessante, já que eu falei de Disney, a gente dublava Disney lá na Perifilme na época, e eu novinho, eu e Ricardo Chinetti. Aí tinha uma sériezinha que era do Pato Donald, né? E o Ricardo fomos escalados para dublar
eu dublar uma topeira e ele dublar uma águia no desenho animado. Só que a topeira e a águia cantavam. Naquele tempo, a gente que cantava, né? O dublador cantava, então fazia teste, o termo sabe cantar e tal, fazia um teste, aí via que você sabia cantar afinado, te escalava para aquele personagem que cantasse. Aí nós fomos gravar e na hora tivemos uma surpresa. A cena era o seguinte, a águia e essa topeirinha cantando, eu dublando a topeira e ele dublando, fizia uma vozinha, eu fiz uma voz para a topeira, a coisinha assim, cantando com a vozinha de topeira, né? E ele com a voz lá de águia. Só que nós tinha no galho uns gambás de pendurado pelo rabo, assim, de cabeça para baixo, que faziam o vocal. Né? Eram 4 gambás fazendo o vocal da gente. Era a musiquinha, não me lembro agora. E os gambazinhos faziam lá atrás, alguma coisa. E aí, recentemente, eu e o Ricardo estavam comentando, poxa, naquele tempo não tinha celular, não tinha como a gente gravar. Sabe quem estava fazendo atrás da gente os gambazinhos, back vocal? Quarteto em Si. Imagina, o grande Quarteto em Si, isso era 1978, olha só. Quarteto em Si atrás da gente, nós cantando e Quarteto em Si atrás da gente, fazendo o vocal. É mole? Se tivesse filmado, tinha aí essa história do Quarteto em Si, né? Interessante. Depois a gente cantava em toda a Disney. A última vez que eu me lembro de ter cantado na Disney foi na inauguração do Epcot Center, que aí nós cantamos. E o principal desse filme era o Danny Kaye, um grande cômico americano. E aí quem cantou foi o Marcos Miranda, né? Olha. Marcos Miranda, e a gente fazendo os vocais. Eu, Paulo Flores, a Mônica, quem mais? E o Garcia Júnior, um monte da gente assim, dentro do estúdio, um monte, lá na Herbert, cantando essa abertura do Epcot Center. Sim, você vê quantas coisas para contar. É muita coisa para contar. É muita vivência. Gente, olha, e assim a gente termina aqui a nossa entrevista, mas a gente sabe que tem muita coisa uma parte 2, e se o Carlos quiser aí, no futuro aí a gente traz o Carlos aí para a gente falar, porque você viu, é quase 50 anos de história. Muita coisa para contar. Tem muita coisa para contar. Mas eu quero agradecer muito ao Carlos. Eu é que agradeço. Ter aceitado aí esse convite, né? E deixa aí sua mensagem final aí para a gente, mas é uma honra, muito, muito feliz. A frase é aquilo, né? Valorize a dublagem, né? Dublagem é arte, como eu falei, e queremos sempre a dublagem verdadeira, né? Nada de IA, né? Isso. Então é isso. Exatamente. Exatamente. Então é isso, gente, ó. Se inscreve aqui no canal, curta, comente, compartilha aí essa entrevista sensacional que eu tive aqui. Comente aqui qual o seu trabalho favorito do Carlos, qual que você mais gosta. Um abraço grande para todos, tá? E é isso. Continuem valorizando a dublagem. Com certeza. E também coloque aí que dublador você quer que eu vá atrás, porque eu vou atrás. Eu posso não conseguir, mas eu vou atrás aí para a gente trazer. Se eu puder ajudar, eu ajudo você a conseguir ter esse dublador aí. Maravilha, tá, maravilha. A gente vai conversar sobre isso. Mas é isso, gente. Muito obrigado e até mais, pessoal. Até.